Agora, Bruno Prado, segundo informação da ESPN, o técnico Abel Ferreira do Palmeiras recusou 2 propostas recentes que recebeu. Uma do Al Hilal, né? O Al Hilal aí que foi o clube que eliminou o Flamengo na semifinal do Mundial, que tem lá o Cuejar, que tem o Michael, e também o Al Nassr, que é o time do Cristiano Ronaldo. O que mais impressiona são os números das propostas, de acordo com a ESPN, é bom a gente deixar isso claro. Ó, o Al Hilal acenou com um contrato por 2 temporadas, turbinado por um salário de 20 milhões de euros anuais. São aí, Bruno, 105 milhões de reais. 105 milhões de reais, eu vou botar aqui, eu tô fazendo o cálculo no meu celular, dividido por 12, 8.750.000 reais por mês. Seria o salário do Abel Ferreira se ele aceitasse essa proposta feita de acordo com a ESPN. Antes, em maio, foi a vez do Al Nassr, o time do Cristiano Ronaldo, ainda de acordo com a reportagem. As ofertas não chegaram ao Palmeiras, mas sim diretamente a Abel, pelo seu staff. A resposta do treinador foi a mesma, não. Vale a gente lembrar que o Abel tem contrato até 2024 no Palmeiras e o clube já sinalizou que pretende renovar até 2027. Além do treinador, as informações divulgadas são que a sua família também se adaptou bem a São Paulo, o que faz o treinador ficar muito tranquilo em tomar esse tipo de decisão. É bom ressaltar que também, de acordo com a ESPN, alguns meses atrás, o Abel sequer quis ouvir propostas ou levar à frente negociações com Nottingham Forest, da Inglaterra, e Crystal Palace, também da Inglaterra. O treinador já deixou claro que não ficará para sempre no Palmeiras, mas ressaltou em entrevistas recentes que não pensa em deixar o Verdão em breve. Para tirar o treinador do Palmeiras, será necessário algo muito maior do que apenas uma grande proposta em termos financeiros. Olha aí, Bruno Prado, é o Abel, tá em alta, óbvio, mas também aquilo que o Mauro sempre fala, eu também vou passar a palavra para o Mauro, de onde vem essa informação? Quem passou essa informação para a ESPN? Porque também interessa muito ao staff do treinador, como disse aqui na matéria, jogar o cara pro alto, jogar os valores do cara lá pro alto. É o melhor treinador disparado do futebol brasileiro hoje, na minha opinião. Agora, são valores muito altos, Bruno. Será que o Abel recusaria 8.750.000 reais por mês para treinar o Al Hilal? Não é qualquer clube. É um time que chega sempre no Mundial, é um time que chega sempre na Liga dos Campeões lá da Ásia. Não é uma baba onde ele não vai poder nem efetivar um bom trabalho, né, Bruno? Sim, é um time bom lá do país, do continente. Eu não recusaria, já falei, se eu fosse profissional do futebol, eu ia onde me pagassem. Onde me pagassem bem, eu iria. Mas aí é uma coisa minha. Eu não, cada um trabalha do seu jeito. Me oferecesse isso aí, eu ia na hora, ia lá trabalhar e pronto. Mas aí é de cada um. E aí tem que ver até que ponto, né, são sondagens, propostas, conversas, especulações, né? Isso aí não dá pra gente saber exatamente, né? O que é uma proposta. Alguém chegou, ó, tá aqui na mesa... o salário é esse, a proposta é essa, se tem multa aí eu vou pagar, só depende de você falar, vem pra cá, tá tudo certo. Ou se é uma coisa, será que viria, ou empresário, então não dá pra saber exatamente até que ponto foi essa conversa, proposta, sondagem, enfim, não sei. Mas de qualquer maneira, o futebol da Arábia Saudita hoje está investindo pesado. O governo assumiu praticamente o controle dos grandes times do país. Estão tirando alguns jogadores do futebol europeu. O Al Hilal está perto de contratar o Rubem Neves, que é um meia português da seleção portuguesa do Wolverhampton, por uma grana absurda. E o Rubem Neves, que é um cara que não é um veterano em final de carreira, pode trocar o futebol inglês pelo futebol saudita. Então eles estão investindo pesado, alguns jogadores como o Ziyech do Chelsea, o próprio goleiro Mendy, que perdeu a posição lá, o senegalês. Então são jogadores hoje cogitados para jogarem na Arábia. Então a Arábia hoje é um mercado com muito dinheiro,
que está tirando jogadores, inclusive do futebol europeu. Então, sempre, nos próximos meses, ouviremos muito falar de especulações ou propostas de clubes sauditas por profissionais do futebol. Ô, Mauro César, essa situação da Arábia, tá todo mundo percebendo que eles vão jogar dinheiro. Porque, ó, já levaram o Cristiano Ronaldo, estão tentando levar o Messi, levaram o Benzema. Kanté, fechou também? Estavam tentando o Kanté também. Eles vão botar dinheiro, eles querem receber uma Copa do Mundo e vão receber, porque a gente sabe como funciona o futebol. Catar já recebeu, a Arábia Saudita em breve vai receber o Mundial. China também. Porque é muito dinheiro. É muito dinheiro que eles botam na mesa. Agora, Mauro, você sempre questiona isso. E é verdade, porque a gente não sabe de onde vem a informação, só passam os números e são números muito altos. Para o cara negar um salário de quase 9 milhões por mês, seria salário patamar Guardiola. O Guardiola deve ganhar o quê? 12? Que ele ainda não renovou. O Simeone ganha 18. É o mais bem pago aí do mundo. 18 milhões de reais por mês. Agora, isso valoriza o treinador. Claro, dá pra gente falar que é mentira? Não. Mas é tudo especulação, né, Mauro? Só especulação. Nem sei porque a gente está discutindo isso aqui. Para mim, isso aí é irrelevante. Não que o Abel não mereça todos os elogios pelo ótimo trabalho, a valorização, o salário que ganha, que ele não possa atrair o mercado. Pode, isso tudo pode. Mas eu acho que esse tipo de abordagem, jornalistas que só falam do mercado da bola, sinceramente, eu passo. Porque pode ser o Abel, pode ser o Sampaoli, pode ser o Mano Menezes, não importa quem seja o treinador profissional. Eu acho que... Vitor Pereira, qualquer um. É o tempo todo isso, entendeu? Os caras ficam o tempo todo turbinando. Estava comentando com vocês uma história aqui, né? Em 1995, o Túlio era o grande ídolo do Botafogo, né? E o Túlio tinha um contrato para renovar, o Botafogo tinha um patrocinador, que era uma marca de refrigerantes, que nem atua mais aqui no Brasil, mas na época ela investia bastante aqui no mercado brasileiro. E aí surgiu a história que o Túlio ia para o Japão. Tudo ia para o Japão. É um repórter do jornal O Dia, foi muito perspicaz na época. Isso é uma era que a internet ainda estava por surgir, né? Foi no ano que surgiu a internet, mais ou menos, mas ainda ninguém usava a internet, era uma coisa ainda mais do que embrionária. E ele conseguiu entrar em contato com uma jornalista japonesa e pediu que ela colaborasse, procurasse saber. Aí no Japão, hoje é mais fácil pesquisar esse tipo de coisa, né? Até com o Google Tradutor você vê o que está sendo publicado na imprensa local, se você não entendeu o idioma, você dá seu jeito. Na época não era assim. E aí ela passou um pente fino nos times da Liga Japonesa, que na época de fato levava muita gente aqui do Brasil, né? Técnicos, inclusive, tudo mais. E não havia nada, ninguém falava do Túlio. O Túlio nem era comentado lá. O mundo não era esse mundo globalizado de hoje. Isso foi há 28 anos aproximadamente, é muito tempo. Resultado, quando foi anunciado a renovação do contrato, com o apoio dessa empresa que era patrocinadora botafoguense, a colocação foi na linha, ó, graças ao nosso parceiro, o ídolo da torcida do Botafogo não vai embora, o Túlio é nosso. Ou seja, criaram um vilão, o vilão assim, é um japonês que quer levar o ídolo do Botafogo embora. Mas não havia japonês nenhum, samurai nenhum querendo levar ninguém, entendeu? Não havia nada. Não que o Túlio não pudesse jogar lá, o Túlio fazia gol para burro, ele era um grande artilheiro. Mas não existia esse. Criaram uma fantasia na época, pelo menos foi o que a matéria do Jornal O Dia demonstrou na época, do Vinícius Azevedo, o repórter, inclusive, eu dou o crédito. E não houve nada, não aconteceu nada, cara. Sabe? E o Túlio renovou, seguiu feliz no Botafogo, tudo bem, ótimo. Então, se criaram um mise-en-scène para supervalorizar mais ainda o evento. O torcedor ficou empolgado. Não só do Botafogo, fosse qualquer outro clube, cairia também nessa espécie de jogada marqueteira, né? Então, assim, eu acho que esse tipo de matéria, quando não tem vários clubes, não tem nada muito concreto, tudo muito vago, a gente não sabe se de repente foi proposta ou foi sondagem, ou se alguém ofereceu, de repente tem um cara que fala, olha, eu tenho esse técnico aqui e tal. O Abel nem precisa disso, gente, entendeu? Ele está super bem, está super em alta, aqui no Brasil, evidentemente em Portugal também as pessoas comentam sobre o seu ótimo trabalho aqui na América do Sul. Um cara já conquistou o seu mercado, ele é muito jovem, acho que a oportunidade dele no mercado europeu, por exemplo, vai surgir, ele vai acabar tendo a oportunidade de treinar algum time que o coloque numa posição que ele possa se destacar na Europa. Então, eu acho que, sei lá, eu nem sei porque você está falando sobre isso, sinceramente, porque eu acho que isso para mim é puta falta de assunto, isso é uma conversa fiada. Repito, jornalista que se apresenta como especialista em mercado, para mim eu já tenho assim, uma pulga atrás da orelha. Porque o mercado, gente, a janela do mercado, ela se fecha, ela não fica aberta o ano inteiro. E os caras tratam como se o ano inteiro tivesse negociação. Isso pode ter o sotaque que for, pode ser brasileiro, americano, inglês, italiano, japonês, não importa. Os caras falam disso o ano inteiro.
E não é possível, quer dizer, tem uma negociação o tempo todo. Ontem, como eu estava aqui com vocês, eu estava fazendo no meu canal no YouTube uma live com os membros do canal, ali um papo informal. E aí, falando sobre isso, aquilo outro, eu falei, tem um jogador aí que estão falando, chamado Rodrigo Garro, é um meia, de 25 anos, joga no Talheres, está se destacando bastante no Campeonato Argentino. Aí começaram a dizer que ele ia para o Flamengo, que o Flamengo estava negociando. Quando eu vi isso, se bati a informação. Falei com uma boa fonte do clube, a informação foi, não, Mauro, não tem nada, apenas nos ofereceram. Quem oferece, geralmente, não é o clube, não é o Talheres batendo na porta do Flamengo. Vem o empresário. É o empresário, que de repente nem falou com o Talheres ainda. O cara vai no Flamengo e fala, Flamengo, você quer esse jogador? Ele é bom, hein? Está se destacando e tal. Aí o cara do Flamengo, de repente, nem ouviu falar. Mas aí ele aciona o pessoal da análise de desempenho, o cara vai lá, faz um boletim lá do cara, um levantamento. O jogador é assim, assim, assim. Pô, esse cara pode ser bom, interessa? Quanto será que custa, hein? Olha, tem um interesse sim. Aí ele bate lá no clube, olha, eu tenho o Flamengo interessado. O Flamengo não está interessado. O cara cria o negócio. É como se eu não quisesse vender meu carro, você não quisesse comprar o carro. Mas aí o cara fala que eu quero vender, fala para mim que você quer comprar e de repente a gente faz um negócio. E pro empresário isso é dinheiro, né, Mauro? Não. Ele cava pro cara se valorizar e vender. O empresário não está errado. É o negócio dele, ele tenta fazer o negócio. Olha, eu tento fazer um negócio. Se vocês tiverem interesse, né, ele tenta aproximar as partes. Aí eu falei, olha, mas não tem nada, só oferecer ao jogador. Não significa que amanhã não possa haver o interesse, pode, mas hoje não tem nada. Daqui a pouco eu vejo no Twitter várias notinhas desses sites que não apuram nada. Sites não, perdão, perfis, né? Que não apuram nada e que só ficam reproduzindo o que as pessoas falam, o trabalho dos jornalistas. Como se eu tivesse dado uma notícia. Eu nem dei notícia, eu conversei informalmente com outras pessoas numa live. Porque para mim isso não é notícia. Oferecer jogador não é notícia. Oferecer jogador é o trabalho do cara tentando fazer um negócio. Agora, se por acaso ofereceu o jogador, o clube se interessou e começou a haver uma conversa, aí nós temos uma notícia. Olha, abriu uma negociação aqui, há uma possibilidade, tem uma fumaça de gol aqui. Nesse momento não tem nada. Então, quando eu vejo esse tipo de matéria, não, eu repito que o Abel não possa despertar interesse de outros clubes, é evidente que pode, mas recusou propostas da Inglaterra, da Arábia. Quantas matérias saíram da imprensa inglesa de vários times tentando contratá-lo? Saíram? São dois, né? O Nottingham Forest e o Crystal Palace. Quantas matérias saíram? Saíram muitas matérias, jornais de Nottingham ficaram dando manchete. Não sei, eu não vi. Se tiver, me mostre. Sabe? Então, assim, são coisas muito vagas. Muito vagas. Né? Enfim. E é bom, né, Flávio, a gente deixar claro que isso tem várias partes interessadas. A gente falou, inclusive, sobre esse assunto aí, naquela treta do Gabigol com o Eric Faria, o repórter no gramado. Sempre interessa pra alguém. Eu e o Mauro, a gente deixou claro, a gente conhece bem o Eric, conhece bem o Fred, são dois baita repórteres. Com certeza a informação chegou a eles por fontes muito seguras. Agora, muitas vezes a fonte também tem seu interesse. Que é aquilo, eu já caí várias vezes, falei aqui até nos bastidores do programa, antes de começar o programa, um empresário vem pra você e fala, tal clube tá interessado nesse jogador aqui, pode dar. Aí você fala, tem certeza? Tenho. Aí você tenta apurar com o clube depois, é desmentido. Aí você fala, em quem que eu vou acreditar? Porque realmente o clube sempre vai negar e o empresário sempre vai cavar. E aí, a gente não sabe a que ponto você tem que confiar muito na sua fonte, mas interessa pro empresário do Abel dizer que ele tá valendo 105 milhões por ano, dizer que tem clube da Arábia interessado nele. Como interessa pra alguém ter vazado a briga no Flamengo? Vamos expor isso logo pra... E é muito delicado. E aí fica naquela questão. Eu até entendo, Mauro. É notícia? Talvez não. Mas e se for verdade? Né? Se tem realmente essa proposta da Arábia Saudita? Aí cabe ao repórter lá da ESPN que deu ter a certeza de que a fonte é muito segura. Mas é delicado, só que é algo que valoriza o Abel Ferreira. Essas propostas da Inglaterra claramente são cascata, né? Claramente. Isso é uma coisa assim bem, como diz o Mauro, né? Não há campeonato que eu acompanhe mais do que a Premier League. Não tem nada. Nunca se ouviu falar de Abel Ferreira. Nada, né? Então, cascata, é aquela coisa de valorizar. Aliás, não é só, eles chegaram a falar até de Paris Saint-Germain. Qualquer time que perde o treinador lá na Europa, nossa, os caras chutam pra caramba, né? O limite do treinador que trabalha no Brasil é muito pequeno. Não tem uma influência, não tem uma... A gente teve o caso do Felipão, que foi pro Chelsea, porque ele era campeão do mundo, mais pelo efeito campeão do mundo. E o caso do Luxemburgo foi muito pontual.
Estava tendo uma negociação do Real Madrid com um empresário brasileiro, que também era empresário do Luxemburgo. O Real estava numa crise. Eles fizeram, por que você não faz aqui, não tenta aqui? O Florentino, naquelas maluquices dele, vamos tentar fazer uma coisa diferente e tal. Fora isso, esse tipo de time não tem nem acesso ao mercado brasileiro. Não tem contato nenhum. A Arábia é viável. A Arábia pode ser. Não tinha eliminado a Inglaterra na Eurocopa, né? Exatamente. Tem a ver, exatamente. Tinha uma ligação, aconteceu alguma coisa extraordinária. E no caso dos clubes da Arábia, pode ser. Eles estão atrás mesmo, eles estão tentando entrar no mercado. O futebol brasileiro sempre foi visto, os árabes, sim. Os árabes, eles podem olhar no futebol brasileiro. Agora, valores, eu não sei. E também, se tivesse essa proposta, acho muito difícil o Abel não aceitar. Mas se não aceitou, também está uma boa explicação. Ele está no melhor time do Brasil. O time que ele trabalha é bem mais fácil de trabalhar do que os outros. A possibilidade dele continuar ganhando, dirigindo o Palmeiras é enorme. Pelo que consta, ele é o maior salário do Brasil, que é um baita salário. Então, mas a Arábia pode ser. Não sei se por esses valores, mas pode ser. Agora, você gosta de Inglaterra, França, aí é cascata para valorizar, né? Lógico. E você acha, pelo que você falou, que o Abel deveria mesmo recusar uma proposta? Se chega uma proposta dessa de 105 milhões de reais por ano no Al Hilal, pro Abel vale mais a pena para você ficar no Palmeiras? Não, eu iria. Você iria? Lógico. É grana. É muito mais grana, mas aí eu respeito a opção de cada um. Ele é jovem, ele pode ter outras oportunidades. Mas você falou que no Palmeiras ele fica mais seguro. Não, no Palmeiras ele fica seguro. Vai ficar aí por anos. Ele vai ganhar. Talvez no Al Hilal não. Eu não sei, mas ele vai ganhar uma grana que dá 4, 5 anos de Palmeiras. Cada ano lá vale 4 aqui, né? Aí seria assim, tipo, já vou resolver minha vida financeira, depois eu vejo o que eu faço. Muitos treinadores brasileiros no auge foram para lá. Eu lembro do Minelli. O Minelli era o grande técnico do Brasil, revolucionário. Teve uma proposta da Arábia. Ele deu uma entrevista coletiva usando um turbante, porque era um baita negócio. Recentemente o Carille foi pro Japão, o pessoal tá indo mesmo, vai mesmo. Não tem, isso aí é bem normal. Vários treinadores brasileiros no auge foram lá para o futebol japonês, futebol árabe, assim, periferia do futebol. Mas aí é a opção do cara. O cara, eu quero resolver minha vida, já vou ganhar uma aqui, não preciso mais, não tenho mais problema pro resto da minha vida. O cara é jovem e fala, já quero resolver. Ou outros optam. O Abel tá muito bem no Palmeiras, né? Ele tá no time que joga praticamente sozinho. Não, o Campeonato Paulista joga sozinho. Campeonato Brasileiro tem 1 ou 2 que brigam com ele. Um time que paga em dia, melhor elenco, o que ele precisar ele tem. Família bem adaptada, ganhando uma bala. Pronto, vamos ficar mais um tempo aqui, que só com o dinheiro daqui já dá para ficar rico. Né? Depois a gente fica milionário e tal. Pode ser. Agora, negócio de Inglaterra, se pintar uma proposta da Inglaterra, falar que não aceitou, aí Na semana passada, retrasada, o Paulo Souza fez um trabalho digno lá no Salernitana, né? Pegou um time pequeno, escapou do rebaixamento, vários empates com times grandes, empatou com o Inter, com o Milan, com o Lazio. Com o Napoli. Na rodada que o Napoli ia ser campeão, ele pediu ser campeão. Então, assim, os caras estão adorando. Aí falaram o quê? Que o Napoli ia contratar o Paulo Souza. O Paulo Souza tem uma história do futebol italiano, foi um grande jogador, é muito respeitado por lá, foi bem na Fiorentina. Mas o Napoli é um campeão italiano com sobras, né? Estranho você buscar um técnico que fez um bom trabalho, mas num time com uma proposta totalmente antagônica, que era o quê? Não perder jogos, beliscar pontinhos ali para poder escapar do rebaixamento. O Napoli nadava de braçada para ganhar o Scudetto como conquistou. Falaram do Paulo Souza. O técnico é o Rudi Garcia, já foi anunciado pelo Napoli, quer dizer, não é o Paulo Souza. Mas naquele momento ficou assim, nossa, olha só, o Paulo Souza do Napoli. Não era. De onde surgiu a história do Paulo Souza no Napoli? Né? A gente fica pensando, por que o Paulo Souza no Napoli, né? Não bate. Não bate, entendeu? Eu até fiquei meio espantado quando eu vi. Falei, meu Deus, será que é isso mesmo? Né? Vampeta até me sacaneou. Aí veio o pilhado, lembra? Veio o pilhado. Napoli que é o Paulo Souza. Olha só, vamos partir para uma coisa lógica. Cada um é cada um, óbvio, né? Por exemplo, o Abel é um técnico jovem, é um técnico extremamente vencedor no Brasil, conhecido no Brasil e para por aí. O futebol brasileiro não é o Abel, nenhum treinador brasileiro tem nome de repercussão internacional. A gente já falou sobre isso. Aí aparece uma proposta para você ir para a maior liga do mundo. Você é um técnico jovem, você já ganhou muita grana, você já está bem, trabalho cumprido. Se ele sair do Palmeiras hoje, ele vira um mito, né? Qualquer jogador técnico do Palmeiras, depois para entrar, fica nem o Jorge Jesus do Flamengo. Qualquer coisa, vão querer, se ele quiser voltar, ele volta qualquer tempo. Lógico. Então, tranquilo. Aí recebe uma proposta da maior liga do mundo, onde ele vai virar um nome, assim, do dia para noite. Vira um nome internacional. Seja qual for o time. Crystal Palace, o cara vai falar, não.
Piada, isso é uma brincadeira, né, gente? Isso aí é piada. Aí, a não ser que o cara não tenha ambição nenhuma na vida. Não, eu resolvi ser treinador só pra me divertir um pouquinho e tal. Se o cara tem ambição profissional, é óbvio que ele vai... Os portugueses, assim, o sonho de 10 em 10 técnicos portugueses é uma vaga na Premier League, né? Claro. Era o sonho do Jorge Jesus, Claro, não claro. tem mais. É o sonho do Vitor Pereira, é o sonho de vários deles. Todos eles querem ir pra lá. Isso aí não... Eu diria que qualquer muito técnico claro. em qualquer lugar do mundo, né? Você quer trabalhar no Não, mas ó, eu discordo só de Leonardo uma coisa com Jardim, você. todos esses caras queriam ir pra Eu lá. concordo com você, todos querem ir. Mas eu já acho o Abel Ferreira um grande treinador de nível internacional. Claro que ele não é o Guardiola, o Klopp, mas tudo que ele faz no Palmeiras, eu acho que ele dá pra estar aí nos top 15, do mundo de treinador. Tu acha que não? Tá falando sério? Eu juro. Cara, Ele nenhum tá no futebol técnico brasileiro. Eu juro, juro. técnico na América do Sul é top 15. Galhardo, você também não colocaria? Galhardo não é top, porque rejeitou agora, estranhamente, até o do Olympique de Marseille. O Olympique de Marseille não é top 15 no futebol europeu. Mas ele é bom treinador. top- É que eu vejo tanto treinador ruim também, mas que aí ele é um fala bom inglês, treinador, tem- mas para você ser top 15, você tem que entrar no mercado europeu, porque ninguém vê a América do Sul, o Thiago. isso. Ninguém vê. Esse é o problema. O futebol daqui é um futebol secreto. Só quem vê somos nós. Mas o que ele faz no Palmeiras? 15 treinadores do mundo fazem melhor que ele em outros clubes? Entendeu? É isso que eu pergunto, porque ele faz um realidade do baita futebol trabalho no sul-americano Palmeiras. não tem repercussão, não tem repercussão. Não é questão dele ser capaz ou não. Não tem repercussão. O Jorge Jesus fez o diabo no Flamengo em 2019, foi pra onde? Foi pro Benfica. Depois foi Fenerbahçe. Resgatado pelo presidente do Benfica, amigo pessoal dele. Ou seja, ele repercutiu muito em Portugal, até porque o Jesus é muito midiático, né? E foi uma novidade, um técnico brasileiro, Claro. português veio pro Brasil e tal. É sempre ao contrário. ganhando tudo. Agora são outros. O Abel já não é o primeiro, já é mais um. Então, agora tem o Castro do Botafogo liderando o campeonato. Então, foi uma coisa inédita, assim, muito nova. E o Jesus, ele é muito midiático em Portugal. O Jorge Jesus é um personagem contra... O Jorge Jesus é midiático em Portugal, mal comparando, como o Vanderlei aqui no Brasil, Luxemburgo. O Luxemburgo está embaixo, está sumido, ele vem pro Corinthians, ele vira notícia. Queiramos ou não, isso aí é fato, né? O Jesus é parecido, ele é um personagem controverso, muito polêmico em Portugal. Aí houve toda aquela repercussão. Fora Portugal, muito pouco. Você vê que nenhum clube da Premier League pensou, nossa, esse cara foi bem lá na América do Sul, hein? Passou o rodo lá em todo mundo e tal. Nem ligam. Nem o Guardiola, que é um baita estudioso, sabe quem é o campeão sul-americano. Falou que era o Sabe? River Plate. Ele tinha trocado. Tem um técnico na África que é campeão africano. Puta, vocês são bons de memória, você e o Bruno, mas acho que vocês não vão lembrar quem é ele. Que ganhou 10 vezes lá com o Al Hilal, com o Al Ali. Olha, aquele sul-africano. Isso, ele ganhou. Pô, esse cara ninguém ouviu falar dele fora da África. Lá ele é genial, ele é maravilhoso. Ele ganha tudo lá. É a mesma coisa. Você vai dizer o futebol da África é igual da América? Para os europeus, sim. Pro grande mercado é. Os times sul-americanos ninguém conhece, os times de lá também não. Mas ó, eu digo o que eu acho. Mostra isso na prática. Eu digo que eu acho ele ali top 15, porque eu acho que o Abel, num clube mediano da Europa, faria um bom trabalho. E eu acho Aí eu gostaria ele de um ver. baita treinador. Aí eu acho. gostaria de ver. Assim, quando eu achava o Jesus também. Aí eu gostaria de ver. Errei. Ele pode Eu até achei que o ser- Jesus ia voltar pro Benfica, ia fazer um baita trabalho, porque eu achava ele um dos top 15 também do mundo no Flamengo. E não se concretizou. Ele pode ser, eu acho. Só que o Abel também é mais novo. Sim. Tem isso, tem 43 anos. Eu acho que Com a 44. discussão sobre o tamanho dele no mundo, assim, num ranking, por exemplo, realmente não é pelo talento, assim. Se o Abel ele for, e aí não é o Palmeiras, é qualquer um. O Abel podia ser técnico do Flamengo, do Corinthians, do São Paulo, de qualquer um. Se ele pega o West Ham, por exemplo, e mete o West Ham em 5º lugar na Premier League, vai ter muito mais repercussão do tudo que ele fez aqui. Claro. Tudo. Aí é capaz dele aparecer numa lista aí de, tipo, o Haaland, por exemplo, que acabou de ser campeão com o City. No Dortmund ele já chamava atenção, já no RB Salzburg ele chamava atenção, mas assim, pro Haaland ganhar uma Champions League, para ganhar uma Premier League, para ser colocado ali, para virar realmente um cara top no mundo, ele teve que ir para um dos melhores times do mundo para poder ganhar. Então, pro Abel estar entre os melhores, ele tem que estar na Europa. Sim. Na opinião de vocês. Não, e não é pros em jogadores Portugal. Não é em Portugal. Ele tem que ir para Inglaterra, ele tem que ir para Itália fazer um trabalho de destaque. Não, em mas calma aí. grande time. Depende. Se for pra Portugal e fizer o que o Mourinho fez, ganhar a Liga dos Campeões pelo Porto. Sim. Aí o... Teria que ser uma coisa desse porte. foi 19 Mas isso anos. Não, sim, mas, pô, o Mas Mourinho ganhou o mundo ali, né? Claro, Depois mas ele isso foi uma coisa, foi um absurdo. É igual o Leicester ser campeão da Inglaterra de novo, né? Aliás, o Cláudio Ranieri fizeram lá com o Cagliari de novo. Subiu. Né?
Então, mas é muito raro, é uma coisa quase impossível. Tem que ir num timaço, tipo uma Juventus, um Milan, fazer um baita trabalho, ser finalista de Champions, ou ir para Inglaterra. Aí sim. O Júnior, que hoje é o brasileiro mais badalado, se ele ficasse no Flamengo a vida inteira e ganha todo ano ele é campeão brasileiro, campeão da Libertadores, aí ele tem proposta, não quero ficar aqui, eu gosto de jogar aqui, acabou. Podia ser 10 vezes seguidos campeão brasileiro da Libertadores e artilheiro do brasileiro da Libertadores. O Caldeira faz um trabalho maravilhoso, ele vai na porta dos estádios. Estava entrevistando a torcida da Inter. Você conhece o Gabriel Barbosa? Pô, o Gabigol é um baita nome aqui, né? Artilheiro, ganhou Libertadores e tal, e jogou na Inter. O cara falou, não sei quem é. Mostrava a foto. É outro mundo, não tem jeito. As pessoas não veem. Tem outra coisa, né? Ó, Mauro, rapidinho, a gente vai para um break na Rádio Jovem Pan. Seguimos no YouTube com 32 mil pessoas. Deixa o seu like. O futebol brasileiro é muito mal trabalhado lá fora, né? Para as pessoas assistirem. O fuso horário atrapalha muito. Por exemplo, eu estava lá em Istambul, eu fiquei 2 madrugadas, até 5 da manhã, acompanhando os jogos da quarta e da quinta-feira. Pô, quem vai ficar até 5 da manhã acompanhando o futebol brasileiro? Né? Lógico, acompanhei por razões óbvias, né? Claro. Então, ali é parte do meu trabalho também. Então, vamos dormir das 5h30 até as 9h30. 4 horinhas de sono e vamos trabalhar. Tudo bem, outro dia você compensa isso aí. Mas o cidadão não vai ficar até 5 da manhã vendo o jogo de Libertadores, gente. 4 da manhã vendo o jogo de Libertadores. Não vai ficar. A não ser o cara que é torcedor do time, que mora na Europa e tal. Então, já é difícil. No fim de semana, o jogo das 4 da tarde, de repente você consegue emplacar alguns. Ainda assim, o jogo das 4 concorre com o jogo mais importante da Itália, por exemplo, que começa geralmente nesse horário aí, que é 15 para as 5, no horário daqui mais ou menos. À noite, já na Itália. 20h45, acho que é isso, 20h45 lá. Ou seja, o jogo bate mais ou menos com o horário do Brasil. Então, até para o mercado europeu, você tem uma concorrência de um jogo da Itália com um jogo brasileiro. É ruim para o Brasil. Né? Como é ruim para a Argentina também. Então, é difícil emplacar um jogo sul-americano lá. E as pessoas não acompanham. Paralelo a isso, os clubes brasileiros, eles estão muito tempo escondidos porque eles não excursionam mais. Esse período de pré-temporada, eles não têm calendário para jogar lá fora, nem como convidados, como jogavam no passado. Só quem representa o futebol brasileiro é a seleção. Eu já fiz essa experiência, gravei vídeo pro meu canal no YouTube, entrar numa loja em Madrid e falar, vamos ver aqui, loja tem zilhões de camisas de futebol. Vamos procurar uma camisa de futebol brasileiro. Não acha. Não acha. Você acha, às vezes, perdida. Como você pode chegar numa loja aqui na Avenida Paulista, uma loja de material esportivo, e de repente, desgarrada, ter uma camisa, sei lá, do Mônaco. São do Timor-Leste. Ou do Mônaco, assim, pegar um time assim, né, que não é o top, mas é um time relevante no futebol francês, joga Champions. A camisa do Mônaco, nossa, geralmente do ano passado, né? Aí de repente tá numa promoção, aí você vai lá até e compra. Opa, isso aqui é uma pechincha, é uma oportunidade. Mas você não vai encontrar as camisas do Mônaco enfileiradinhas assim para vender numa loja aqui no Brasil, como não vai encontrar, sei lá, a do Crystal Palace, que foi citada agora pelo Flávio, que é muito bonita, por sinal. Você não vai achar, não vai achar. Não vai ver do Flamengo, do Corinthians, do Palmeiras, do Inter, do Grêmio, do VAR, não vai ver. Esquece Cruzeiro, não vê. É só a seleção brasileira. Mas do Boca tem. Do Boca tem. Sempre tem. O Boca faz um trabalho muito melhor nesse sentido, de propagar a marca, de se divulgar. Divulgar é a torcida, a mística do estádio. É o clube sul-americano que melhor faz isso. Disparado, disparado. Cultive muito a coisa da força da sua gente, da sua torcida. Trabalha bem isso como ninguém, como ninguém. Pode ver. Teve um jogo há uns 3 anos, antes da pandemia, um amistoso, pré-temporada, Boca jogando contra o Barcelona lá no Camp Nou. E tinha lá milhares de torcedores do time argentino. E fizeram um auê danado. O Boca ajuda naquilo ali, gente. Você acha que não? Ele ajuda a ter aqueles caras ali. Paga até para os... Porque foi um auê. Todo mundo falava daquilo. Ô, Mauro, a gente vai voltar para a Rádio Jovem Pan agora em 5 segundos. Eu vou te devolver a palavra. Voltando, hein? De volta à Rádio Jovem Pan, agora na rádio e no YouTube, Mauro César falando sobre essa situação de clubes brasileiros não terem tanta expressão na Europa, tanta não, quase nenhuma, e o Boca ter uma expressão. O Boca é uma exceção. Ele acha que ele faz um trabalho bom, ele trabalha bem a sua marca, o seu jeito de ser, de torcer pelo time, a sua torcida, a sua história. E aí, o cara vê a camisa do Boca, ele sabe que é do Boca. Mas se você chegar para um europeu na rua lá e perguntar, pega uma do Flamengo, do Corinthians, a do Boca, ele vai conhecer mais a do Boca do que a dos 2 times brasileiros. Mas se perguntar quem joga no Boca, ele não tem a menor ideia. Ele não vai saber, mas o símbolo ele conhece. Então você encontra algumas camisas do Boca em alguns lugares. É o que você mais vê. Do River você não vê tanto. Seleção argentina vai ver que tem o Messi, né? E da seleção brasileira é óbvio que a seleção brasileira, sempre tem grandes jogadores, é uma marca importante. Sim. É a seleção. É só, da seleção brasileira você encontra camisa, calção, meião, casaco, short, calça comprida, boina, boné, quanto diabo que você quiser. Da seleção tem tudo.
E a distribuição da empresa que fornece, ela vai na direção do que vai vender. O cara não vai montar uma arara de camisas de times brasileiros numa loja em Paris, se as pessoas não vão comprar. E não vão comprar. Ele pode comprar uma... Aí vem uma camisa do Fluminense. Ele fala, pô, bonita, hein? É bonita, né? Vou comprar, é bonita. Eu vou comprar porque é bonita, ele nem sabe o que é. Porque os times não vão para lá, não são divulgados, é tudo muito mal trabalhado. Aí quando você vê, por exemplo, tem jogo 11 da manhã, é feito muito aleatório. O jogo de 11 da manhã, às vezes, é um jogo mais fraco. O jogo 11 da manhã, e também concorre com o jogo da Premier League. Não vai funcionar. Nada é feito de uma forma inteligente, sabe? Então, para resumir, futebol sul-americano, futebol do Brasil não repercute lá fora, e o profissional que quiser daqui se destacar lá, ele vai ter que ir para lá. Não é eurocentrismo, não. É uma crítica à incapacidade nossa aqui da América do Sul de fazer o futebol daqui ser mais visto, mais reconhecido, mais até respeitado. Então, para um técnico aqui no Brasil se destacar, o Danilo está lá no Nottingham Forest. Amanhã ele pode se destacar e jogar no Chelsea, né? Só vão saber que ele existe que ele está no Nottingham Forest. Aqui, no Palmeiras, os caras não sabiam que existia. Pô, mas o cara jogou até na seleção, sim, foi convocado. Eles não conhecem, eles não acompanham. Perguntaram como a gente não ele... acompanha o campeonato boliviano também, claro, né? Claro. A gente acompanha o campeonato. Tem um cara bom na Colômbia aparecendo. Ninguém aqui no Brasil vê. A Band Esporte passava alguns anos o campeonato da Colômbia. Passava os jogos. Jogos até legais, alguns jogos. Torcida e tal. Quem via? Qual era a audiência? Bombava? Não. O pessoal que vê a Premier League. Aqui a gente vê a Premier League, a gente vê o Campeonato Espanhol, os jogos dos grandes, principalmente. A gente pode ver o Campeonato Alemão, o italiano, o francês, com o negócio do PSG e tudo, ganhou aí uma certa notoriedade que não tinha antes. E é um campeonato até bem legal, tem bons jogos. Mas o da Bolívia, da Colômbia, pode passar aqui à vontade. E o brasileiro, nem na Argentina é visto, gente. No Uruguai se vê mais o Campeonato Argentino do que o brasileiro. O Uruguai vê mais o Campeonato Argentino do que o brasileiro. Então a gente está muito atrasado. E aí quem vem para cá realmente se esconde um pouco. Para ir para lá vai ter que... Entre outras coisas, até abril você tem jogos assim que... Exato, 4 meses. Isso é outra coisa que é incrível. Primeiro, essa inutilidade dos campeonatos regionais. E segundo, o nosso calendário ser ao contrário de todo mundo. O Mauro tocou num ponto importante. Antes, os times excursionavam. Tipo, bem, o Mauro disputava torneio Mas a sua marca está sendo vista. Sim, né? Era os Florida Cup lá da Europa, é verdade? Ramon de Carranza e tal. Mas você estava lá, né? Agora não, sumiu. Não existe esse tipo. Não tem essa brecha. Não tem essa, porque é o que acontecia. Entre o estadual era metade do ano, né? E o brasileiro metade do ano. Era uma porcaria também, mas tudo bem. O estadual tinha mais valor. Às vezes invertia, né? Começava o ano com o estadual, passava o tempo, começava o ano com o brasileiro. Mas havia esse ato. Então vamos supor, se fosse hoje, no mundo de hoje, de repente o Corinthians é convidado para jogar aquela Emirates Cup lá em Londres. Aí vai jogar o Arsenal, o PSG, o Corinthians e mais um. Pô, é legal pra caramba, cara. É pré-temporada, mas, cara, vai jogar Corinthians e Arsenal. Corinthians e PSG. Claro. Aí isso passa na televisão na Europa, porque são jogos que você tem naquele momento. Aí o pessoal fala, pô, esse clube é o Corinthians. Lá do Brasil e tal. Porra, legal. Um clube importante. Prestar atenção. Agora vai ter um torneio, sei lá, vai ter um torneio em Munique lá, no Allianz lá, no Allianz Arena. Aí convida o Flamengo, o Bayern de Munique, vai jogar, sei lá, o Tottenham e mais um. Porra, legal também. O Palmeiras vai jogar um torneio em Milão. Havia isso, tinha os torneios espanhóis, Ramon Carranza. Então, o cara não fazia o jogo só. O troféu era enorme, né? O troféu é gigantesco, tinha 18 caras para levantar o troféu. O Paulo Dutra jogou com o Barcelona meses antes do jogo do Japão chamado lá, ganhou Fita Azul, 4-1. Fita Azul, que a portuguesa ganhou 2 vezes. Você se excursionava pela Europa e jogava com o número X de jogos. Depois de 10 jogos, era assim, excursão de dia sim, dia não, você fazia 10 jogos, se voltasse invicto, ganhava um tal de Fita Azul. Não sei quem criou isso aí. Mas a portuguesa, ela sempre, bifita azul. Ela foi 2 vezes pro lado, circulou. Bangu foi uma vez. O Bangu do Paulo Borges, aquele pessoal, foi lá também, circulou e voltou com esse fita azul. Você girava pela Europa, era legal. No mundo não globalizado, o intercâmbio dos times daqui do Brasil com o primeiro mundo do futebol, vamos dizer assim, ele era maior do que é hoje. Aí você fala assim, pô, mas vocês reclamam do calendário e querem enfiar mais jogos? Não, eu trocaria os jogos contra o Madureira, contra o Água Santa, para jogar... Óbvio. Que fossem 2 semanas. Mas será que os europeus jogariam? Jogariam, né? Eles jogam entre eles. Eles não convidam os brasileiros porque não tem calendário. Não tem calendário. Houve um episódio, em 2012, eu estava viajando para cobrir alguns jogos, estava com o Rogério Voga, inclusive, narrador, ótimo. A gente foi fazer um jogo na Alemanha, e aí fomos fazer depois o jogo na Inglaterra. Foi o último jogo do Chelsea na Champions League antes dele depois viajar para jogar com o Corinthians em 2012. Ele foi até eliminado, já estava virtualmente eliminado. Ele ganha do jogo, não lembro, um time da Noruega.
Mas a combinação dos resultados não permitiu que ele se classificasse. Dependia de um tropeço do Shakhtar Donetsk e tal. Aí nós chegamos no domingo à tarde em Londres. Ficamos no hotel do lado do Stamford Bridge, estádio do Chelsea. Aí tinha que produzir matéria, mandar boletim e tal, mas tinha acabado de chegar, você não tinha muito o que falar. Aí pensamos, pô, caramba, o que a gente vai fazer agora? Aí começamos a discutir isso que a gente está falando aqui agora. Falei, pois é, você vê, o Corinthians vai jogar com o Chelsea. A gente abriu os jornais, ninguém fala do Mundial, que os caras ignoram solenemente, de que não era surpresa pra gente. Todo ano era isso, né? Os ingleses, então, dão a mínima pro Mundial de Clube. Mínima, zero. Ignoram. Eu falei, vamos fazer o seguinte, vamos perguntar na rua se as pessoas conhecem o Corinthians. Porque aqui estão perto do Chelsea, o cara torcedor passa por aqui com a camisa do Chelsea, sempre tem alguém circulando, tem a loja do clube ali e tal. Aí tinha um menino com a gente lá, o Igor, que era do site, lá da ESPN, e ele, corintiano, tinha levado uma camisa do Corinthians. Ele, eu tenho uma camisa do Corinthians. Eu falei, pelo amor de Deus, coisa maravilhosa. Aí pegamos a camisa, paramos ali numa esquina, ali do lado do estádio, ali bem do lado do estádio, e o Rogério Volco com a camisa do Corinthians na mão. Passava o cidadão, chegava, tudo bem e tal, ele abordava o cara. Tudo bem, você torce pelo Chelsea? Sim, torce pelo Chelsea, tudo. Conhece esse time? O cara olhava, ninguém conhecia. Aí você fala, tá sacaneando o Corinthians, Mauro César? Se fosse do Flamengo, era a mesma coisa. Claro. Ou do Palmeiras, ou do Vasco, ninguém conhecia. Aí um cara conheceu. Ele era chileno, ele era sul-americano. Aí ele reconheceu. Teve um que falou, é do Brasil e tal, você fez um esforço, mas não conseguiu identificar. Aí o Rogério tirava, o cara tentava ler, né? Corinthians e tal, tentava ler. O escudo assim, a certa distância e tal. Isso é ridículo, gente. As pessoas têm que conhecer o Corinthians. O cara que passar pela rua em Londres, ele tem que saber, não, esse clube é lá do Brasil. Ele pode até não acompanhar o nosso campeonato. Mas ele tem que identificar, como a gente vê o símbolo do Arsenal, não sabe lá que aquilo ali é o Arsenal, né? E isso deveria gerar uma certa inquietação aqui nas pessoas. E fala, por que nós vamos fazer para mudar isso? Mas nada é feito.